É, falando especificamente disso, trazendo esse bom ponto que você falou, essa diferença, mas que também é análoga, sobre os nossos presos da invasão do nosso Capitólio, o 6 de janeiro, que é 8 de janeiro. Algumas medidas, já que estamos falando de analogia aqui. Por algumas pouco não bate 6 de janeiro não também. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aqueles tentam misturar negativamente para os coitados que estão entrando. Eu acho assustador como tem a ver, tá? Eu acho assustador como tem a ver. Inclusive, a forma como os presos são tratados. Eu vou ler duas notícias aqui diferentes, que podem ser um pouco diferentes sobre decisões do STF essa semana, e vou jogar uma pergunta provocativa para vocês dois. A primeira delas é a seguinte, aconteceu agora há pouco. O Alexandre de Moraes mandou soltar mais 52 pessoas por atos de vandalismo, que depende de como você lê. Se você lê, eu estou lendo a notícia no Rick Mais. Se você lê a notícia no Globo, ele chama de atos golpistas. E tá aqui, grupo terá que usar tornozeleira eletrônica, teve o passaporte cancelado e também vai ter que obedecer toque de recolher. Então, é assim, soltaram, mas não soltaram, não estão em liberdade, né? Eles não estão em cana, mas aí tá aqui, ele deu-se liberdade a mais 52, já tinha dado liberdade para outras 150 e pouquinho, e agora 751 pessoas presas, o saldo é de 751 presas e 655 sob essas proibições de medidas cautelares. Ele tinha soltado 173 antes e agora 52. Essa é uma das notícias, tá? E agora eu vou ler uma outra notícia que não é muito relacionada, mas é. O STF decidiu que a Justiça pode fazer solicitação direta de dados às empresas de tecnologia. Isso foi um julgamento que aconteceu no dia 23, quando ele decidiu que o Supremo Tribunal Federal não precisava. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Supremo Tribunal Federal não precisa cumprir um acordo internacional com os Estados Unidos e pode se dirigir diretamente a uma empresa internacional para solicitar dados e, analogamente, entende-se que também para remoção de perfis. Então, você pega uma empresa que não está no Brasil, como, por exemplo, digamos, o Rumble, e o Supremo Tribunal Federal daria a canetada para o Rumble ou fornecer os dados dos usuários ou ainda solicitar a remoção de um canal, de um perfil, qualquer coisa do tipo. O que seria interessantíssimo de assistir, porque é uma empresa americana que está, teoricamente, debaixo das regras da primeira emenda, tendo que obedecer uma ordem que não seguiu os trâmites jurídicos dentro dos Estados Unidos. É claro que isso, na hora que vier para os Estados Unidos, vai parar dentro de um tribunal. Eu estou embrulhando esses dois assuntos juntos, mas porque também tem uma terceira decisão que eu queria trazer, que era a do Supremo Tribunal Federal, na verdade, do Alexandre de Moraes, dizendo que ele vai julgar os militares envolvidos nos atos golpistas. Pergunta para vocês. Com essas solturas, na semana passada ele liberou alguns perfis nas redes sociais, inclusive da Carla Zambelli, quem a gente comentou aqui. Vocês acham que está havendo uma distensão? O Alexandre está relaxando, não está relaxando? Qual é a visão de vocês? Queria começar por você, Gerson. Eu não acho que ele está relaxando e eu sigo naquela minha tese, Paulo, que, aliás, eu posei aqui em Washington e lembrei da minha tese lá do Santos Dumont, porque o aeroporto que eu posei aqui foi o Ronald Reagan, que também ele tem essa coisa da pista acabar dentro d'água, né? Então a minha tese é aquela, ele deu motor para decolar ali no Santos Dumont e ele não tem como voltar atrás. Por isso que eu digo que ele não está arrefecendo, porque se a gente observar a própria decisão dele, é interessante que ele estabeleceu uma série de cautelares que eu fico pensando, vê que coisa maluca. Ele reconheceu que essas pessoas que foram soltas agora estavam acampadas lá em frente ao QG, não tiveram participação direta lá na depredação, não entraram nos prédios, e assim mesmo, veja que coisa esquisita, né? Eles foram acusados, né, enquadrados nos artigos 286 e 288 do Código Penal, que diz que é incitação ao crime e organização criminosa
E olha só, eles estão proibidos de se ausentar da comarca, vão ter que colocar tornozeleira eletrônica, eles não podem se ausentar do país, tiveram seus passaportes cancelados, aqueles que tenham eventualmente passaporte, proibição de utilização das redes sociais, proibição de comunicar-se com os demais envolvidos por qualquer meio. Tem um monte de coisa aqui, obrigação de apresentar-se no prazo de 24 horas e comparecimento semanal a todas as segundas-feiras, e por aí vai. Tem um monte de coisa que foram colocadas. E é interessante que na nota vem o título de que esses que foram agora contemplados com uma liberdade, né, que podem responder em liberdade, eles foram enquadrados no título ali do documento como partícipes dos atos terroristas. Então vejam que essa narrativa ele não retrocedeu, ele continua sustentando que o que aconteceu ali no domingo, dia 8 de janeiro, foi, de fato, um ato terrorista, e aquelas pessoas que marcharam da frente do acampamento no QG do Exército, escoltadas pela Polícia Militar, agendadas, que estavam sendo convocadas pelas redes sociais, com bandeirão, cantando Lula ladrão, seu lugar é na prisão, e aquelas coisas que a gente já viu todas as outras vezes, e que foram para tomar ali a Praça dos Três Poderes de verde e amarelo. Essas pessoas, segundo o Alexandre de Moraes, são terroristas e atentaram com violência contra o Estado de Direito e contra as instituições do país, num domingo em que o Supremo Tribunal Federal estava de recesso, o Congresso Nacional estava de recesso e o presidente da República, que já sabia do que estava, da manifestação que aconteceria no domingo, quero crer que sabia que a praça estaria toda verde e amarela, ele foi para o interior de São Paulo. Ou seja, é uma manifestação desarmada, em que alguns invadiram e depredaram, e esses devem ser punidos exemplarmente, e é por isso que nós caímos nesse contrassenso. Punidos por vandalismo, né? Porque vandalismo, o crime que eles cometeram... Depredação, vandalismo... Não por terrorismo, né? Não, até porque, Paulo, a minha opinião é que poderiam até ser enquadradas como terroristas se o veto do presidente Bolsonaro não tivesse sido derrubado ainda no início, né? Porque, na verdade, o Bolsonaro ele queria enquadrar esse tipo de atitude, porque é uma atitude típica da esquerda, ela vinha se manifestando assim nos últimos anos, depredando, quebrando, incendiando, ele queria enquadrar isso como ato terrorista. E foi a esquerda que retirou. Então, só existem atos terroristas no Brasil por causa da intervenção que foi feita pelo próprio PT, querendo retirar, isentar esse tipo de ação quando tem um cunho político e ficou só de cunho religioso, ou seja... O que você está dizendo é o seguinte, Edson, até poderia enquadrar como terrorismo, se a lei dissesse que é crime, que o ato é crime de terrorismo. E não diz. E não diz. Fernão, quero um pouco do teu take a respeito desse assunto. Esse é o ponto. É claro que faz diferença para quem pôde sair da jaula, né? Mas... para o Brasil e para a crise brasileira não mudou nada. Quer dizer, você continua dependendo do humor com que o Alexandre de Moraes acorda de manhã. Eu não sei se ele soltou esse pessoal agora porque acabou o carnaval, então voltou a trabalhar, examinar, mas os advogados que eu ouço que estão tratando, estão trabalhando, estão representando alguns desses prisioneiros, porque nem todos têm advogado, me dizem que você não consegue nada. Pela regra, a coisa não tramita. E esse é o ponto que importa. Tá certo? O Brasil é um país que está sem lei. O Supremo Tribunal, recentemente, uma das últimas decisões dele foi decidir que nem as decisões do Supremo Tribunal são válidas e definitivas, principalmente para casos envolvendo impostos. Então, o cara que atravessou todo esse calvário que é o judiciário brasileiro durante anos para defender uma causa de imposto e ganhou no Supremo ao fim de 20 anos e pagando os tubos para tributaristas e advogados e o diabo, agora simplesmente o tribunal pode dizer, olha, não valeu. Nem a minha decisão não valeu. Então,
esse é o ponto que interessa, tá certo? O Estado de Direito surge para que o súdito ganhe a prerrogativa de que, estando pela primeira vez na história da humanidade, estando dentro da lei, o rei não pode me tocar, nem o rei pode me tocar. Esse é o sentido do Estado de Direito. No Brasil, o cara pode tocar sempre, na hora que ele quiser. E pelo visto agora, na decisão que eu estava falando, pode tocar fora do Brasil. Então o Brasil faz um acordo de cooperação com os Estados Unidos, justamente para determinar, para que não tenha a maluquice de um juiz de um país poder querer se meter na legislação de outro país, né? Para ver canais, é um acordo de cooperação. E o Supremo Tribunal Federal fala assim, não, acho que não. Então, no final das contas, a insegurança jurídica no país é completa. Oi, tudo bem? Essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, e a gente não vai parar. Obrigado.